Fala, meus queridos, bem-vindos de volta a esse canal, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo certo, comigo tá tudo bem. Hoje vamos falar de Marvel, né, cara, que tá se levantando aí, tentando se levantar depois de alguns anos aí, né, de filmes e séries meio meia boca ali, né, meio duvidosos. E esse vídeo aqui é meio que uma celebração, né, do retorno aí dos nossos queridos X-Men. Então a gente vai trazer uma lista com os melhores jogos dos X-Men de todos os tempos. É claro que a gente vai estar falando de muita coisa velha, né, porque faz tempo que não lançaram jogos aí, né, voltados especificamente para os X-Men ou alguma coisa que tenha a ver com X-Men, mas eu garanto que vai valer a pena você ficar aqui nesse vídeo porque esses jogos marcaram a infância de muita gente, inclusive a minha. Eu posso dizer que joguei de fato aí alguns desses jogos, não cheguei a jogar todos porque são jogos bem antigos, mas bora lá começar essa bagaça. Já vai deixando teu like, tua inscrição para mais vídeos como esse, tamo junto, bora lá! O primeiro jogo que eu trouxe aqui pra minha lista é o X-Men Mutant Apocalypse, eu acho que é assim que se fala, pro Super Nintendo, né? E eu posso dizer que foi um dos primeiros jogos que eu joguei de fato na minha vida. Infelizmente eu não joguei ali, né, no console original, né, no Super Nintendo, porque eu não tinha um Super Nintendo, não. O Super Nintendo era meio caro ali naquela época, mas eu tinha um PCzinho ali com alguns emuladores, né, uma porrada de jogo ali, uma lista com vários e vários jogos, e pra minha felicidade esse era um dos jogos dessa lista, e eu gostava ali dos X-Men, eu gostava de verdade, eu assistia, né, o desenho ali. Eu não vou mentir, eu não lia ali todos os quadrinhos e tudo e tal, não era de ler quadrinhos, mas eu assistia assim o desenho ali, né, a série animada, e eu gostava de verdade, era do vilão ali, o Apocalipse, né, eu sempre fui muito fã do Apocalipse. Eu não sei porquê, não sei se é por causa do design ali, da armadura dele, né, ele e o Galactus sempre foram meio que meus vilões ali preferidos ali da Marvel, né? E por ter Apocalipse no nome, né? Eu não sabia se o vilão tava ou não no jogo, né? Mas tinha o nome dele lá, então eu fiquei fissurado aí nesse jogo. Esse jogo marcou muito a minha infância, mas eu confesso que eu nunca cheguei muito longe nesse jogo, porque, pelo menos pra mim, naquela época, era um jogo extremamente difícil. Eu não sei se eu pegasse hoje pra jogar, se ia ser um jogo difícil ainda, mas muitos desses jogos aí de Super Nintendo, eles eram difíceis de fato, né? Esse aqui não era uma exceção. O legal é que esse jogo tinha uma tela inicial bem estilo Mega Man aí, que a gente podia escolher o herói que a gente ia estar jogando, mas cada herói tinha sua fase específica ali, os chefões específicos, né? E eu confesso que eu nunca cheguei no bendito do Apocalipse, né, que eu tanto queria chegar, e só quando eu fui fazer esse vídeo é que eu fui ver ali, né, os chefões e como é que eram, e ele de fato é um chefão do jogo, só que ele não é o chefão final, né? Quando a gente derrota o Apocalipse no jogo, ainda tem muito jogo aí depois dele, depois vem o Juggernaut, depois vem o Magneto, alguma coisa assim. Mas tá aí, é um jogaço de Super Nintendo. Eu nem posso dizer recomendo você jogar, porque, sei lá, eu acho que conseguir um emulador aí, talvez vai valer a pena. As musiquinhas são incríveis, assim como muito desses jogos aí, né, de Super Nintendo. As musiquinhas ali eram uma parada ali fenomenal. E bora lá pro próximo jogo da lista. Eu acho que a gente pode contar esse jogo aqui como um jogo do X-Men, apesar de não ser exatamente ali, né? Mas tem X-Men no nome, tem o Wolverine, né? Então tá mais do que suficiente. E esse jogo é daqueles tempos sombrios, né? Que eles lançavam um jogo meio merda ali pra cada filme que eles lançavam. Mas esse aqui é o contrário, é o filme que é meio ruim e o jogo ele é até que bacana, que é o X-Men Orange Wolverine, que foi lançado simultaneamente ali com o filme. Basicamente ele era uma mistura da história do filme com arcos ali dos quadrinhos, né? Esses jogos eles faziam muito isso. Eu me lembro do jogo do Homem de Ferro, que lançou junto com o primeiro filme do Homem de Ferro, só que era e não era exatamente ali, né? A história do filme tinha muita coisa a mais ali, tinha muito conteúdo adicionado, né? Outros chefões. E esse jogo aqui é mais ou menos a mesma pegada. Então assim, era uma salada do cacete, porque os caras metem tudo quanto é tipo de vilão ali no jogo, mas pra quem gosta, né, pra quem é fã, tá massa, né? E esse jogo aqui, ele tinha uma versão pesadona, né, uma versão mais hardcore, que é a Uncaged Edition, que aí o couro comia solto mesmo. Inclusive essa versão, ela ganhou, né, as melhores notas ali, os melhores reviews, porque não tem graça, né, tu ser o Wolverine ali, não ter ali bastante sangue, bastante coisa, né, voando pra tudo quanto é canto. E o Hugh Jackman, ele ganhou um prêmio pra esse jogo, né, como melhor performance de um personagem masculino. Então olha aqui que parada louca, né? O cara ganha ali até no videogame. Então tá aí, X-Men Orange Wolverine, um jogo na média pra bom ali, né?
com certeza bem melhor do que muitos outros jogos aí desse estilo aí, né, de jogo de herói que lançam junto com o filme. Então bora lá pro próximo. Todo mundo conhece Marvel vs Capcom, né? Um jogo de luta incrível, até hoje é super divertido e tudo e tal, o gráfico é massa, mas para essa marca se consolidar tiveram alguns jogos, né, que deram esse pontapé aí nesse esquema de versus, né? E por isso eu trouxe o X-Men versus o Street Fighter, que não é o primeiro jogo de luta do X-Men. Esse título fica pro X-Men Children of the Atom, que daqui a pouco a gente vai falar sobre ele, mas ele é de fato o primeiro jogo que trouxe esse versus, né? Então o versus veio a partir desse jogo, e esse jogo tem os sprites, né? O design ali dos personagens muito bonitos, né? É uma mistura ali, pega um pouco do esquema do Street Fighter. Os bonecos eles são de fato reutilizados dos jogos mais antigos, mas esse jogo aqui deu a base para os jogos que viriam no futuro, então ele é muito importante. Deixei ele aqui na lista e vamos lá pro próximo. E agora sim, bora falar do primeiro jogo de luta, né? Justamente o primeiro jogo de luta da Capcom com personagens da Marvel, que é o X-Men Children of the Atom de 1994. Imagina tu tá vendo ali o desenho dos X-Men, né, no ápice da parada, e aí resolvem lançar um jogo com os personagens principais ali, inclusive com as mesmas vozes da série. É uma parada ali, né, muito massa, né? E esse jogo, ele tinha uma história, né? Não era só porradaria ali de luta, né? Não era só porrada aleatória, porque ele de fato faz uma adaptação de um arco do quadrinho, né? O Fatal Attraction, que é basicamente o Magneto ali querendo lascar com todo mundo. E o massa é que tem o Samurai Prateado, tem um Sentinela ali, tem o Juggernaut, tem o Wolverine, o Ciclope, tá todo mundo, tá geral no jogo, né? E ele foi muito bem recebido, dependendo da versão, né? Porque a coisa fica meio caótica quando o jogo tem várias versões, né? Mas tá aí, esse jogo eu não joguei, é realmente um jogo bem antigo, mas eu imagino a emoção ali na época, né? De poder ir lá no arcade, né? E jogar essa parada aí com os X-Men, com esses chefões aí incríveis. Bora lá pro próximo. Quando eu disse que eu ia trazer coisa velha nessa lista, eu não exagerei, porque esse jogo foi lançado até antes da própria série animada lá de 1992, mas ele é considerado um dos melhores jogos de arcade de todos os tempos, que é o X-Men The Arcade Game. Só isso mesmo o nome, né? X-Men The Arcade. Como ele é bem mais antigo, ele tem os personagens com uniformes ali, né, originais, vamos dizer assim, né? Antes do uniforme amarelo do Wolverine, tinha esse uniforme aí marrom. Pra quem gosta dos X-Men, esse jogo é incrível, tem vários chefes ali, várias fases diferentes, né? Inclusive, esse jogo ele ficou disponível pro PlayStation 3 e pro Xbox 360, mas isso já foi um tempão também, lá em 2010, mas pelo menos não foi impossível de jogar essa parada aí, né, em algum momento. Mas agora vamos lá pro último jogo que eu separei da lista, que é um jogo aí que é especial aí pra minha infância. Não sei se ele é o melhor jogo do X-Men, eu acho que não, mas pelo menos pra mim foi bem marcante. Bora lá! Quem teve um PSP, né, o famoso PlayStation portátil, tá ligado que tinha uns jogos ali, né, sinistros ali, bem impressionantes, e com certeza esse aqui era um deles, que é o X-Men Legends 2 Rise of Apocalypse. E esse jogo ele não era um exclusivo do PSP, ele lançou também para outras plataformas, né, pro PC, pro Xbox, pro PlayStation, e basicamente ele era um RPG, que só que a gente podia controlar ali não só os X-Men, mas também alguns vilões, né, e tal. E o que pegava mesmo, que eu achava muito massa, eram as cutscenes incríveis que esse jogo tinha, né, e também as artes ali. Tinha uma tela de load que sempre tinha uma arte genial, uma arte incrível dos personagens. E é claro que ter o Apocalipse como o grande vilão do jogo também me chamou muita atenção, né, era uma coisa que eu gostava muito desse chefe aí, como eu disse antes. Nessa história aí, os X-Men eles precisam se juntar com o Magneto para combater o Apocalipse. Esse jogo é uma continuação direta, né, do primeiro X-Men Legends, mas dessa vez com mais personagens ali, né, uma história mais densa, mais complexa. Era muito legal jogar como uma equipe, né, foi um dos primeiros jogos que passou essa sensação aí, que é uma parada ideal, né, para um jogo dos X-Men, a gente ter essa sensação de ser uma equipe ali e tudo e tal. Mas é isso, galera, esse foi a minha lista dos melhores jogos dos X-Men. Alguns desses me marcaram muito, me conta aí nos comentários se você jogou também. Não esquece de deixar teu like, compartilhar o vídeo se puder. Fiquem na paz. Falou!